Olá, queridos, Deus possa abençoar muito você nesse tempo, passando aqui só para trazer uma palavra de Deus para você. Nós estamos vivendo a semana que antecede a série de estudos sobre discipulado na igreja, né? Nós vamos estar falando durante aí, acho que umas 4, mais ou menos, terça-feira sobre discipulado na igreja, vamos estar trabalhando isso. E como é uma semana que antecede o discipulado, eu quero falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, nesse pequeno vídeo, tá bom? Primeira coisa aqui, eu quero ler um texto com vocês, que está aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, e o versículo 35, que diz assim: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. Quem são os discípulos aqui? André e João Evangelista. Vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. Veja bem, estava André, filho de Zebedeu, e João, o evangelista. Quando João Batista viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus. A primeira característica de um discípulo é: ele não aponta para si, ele aponta para o mestre. Guarde isso. A primeira característica de um discípulo verdadeiro e de um discipulado verdadeiro é que ele não vai apontar para mim, ele vai apontar para o mestre, ele vai apontar para aquele que é maior do que eu. É isso que João está mostrando aqui. Os 2 discípulos estavam com João, né, os 2 filhos de Zebedeu, João e André. E quando Jesus passa, o João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Ouvindo dizer, seguiram Jesus. E Jesus, voltando, vendo que o seguia, disse: o que buscai? E disse-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde reside, onde assiste, dependendo da tradução. E respondeu-lhe, né? Vinde e vede. Foi, pois, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª, né? Volta de 4 horas da tarde. Então veja bem, a primeira coisa aqui que eu entendo: discipulado é apontar para Jesus, não apontar para a gente. Segunda coisa, discipulado é relacionamento. Como é que eu quero estar num discipulado se eu não tenho um relacionamento? Terceiro, discipulado é transparência. Se não houver transparência no discipulado, não existe discipulado sem transparência. Por que o texto fala de transparência? Porque Jesus chama os discípulos de João, que passa a ser discípulo dele, para estar na sua casa, para conhecer sua casa. Quer dizer, transparência e intimidade. Porque quando você chama uma pessoa para sua casa, aquilo é transparente. A pessoa vai ver o que tem na sua casa. Aquilo vai gerar intimidade. Então, discipulado sem transparência e intimidade, não há discipulado nisso, né? Ah, pastor, eu quero ser discipulado, mas não é transparente, né? Não confia no discipulador, não confia na liderança, aí fica difícil, né? Ah, eu consigo vencer sozinho. Sim, tem coisa que você consegue. Tem coisa que você vai precisar de uma oração de uma pessoa. Então, isso aqui é importante, tá? Isso aqui é importante. Vinde e vede, intimidade. Venha para perto. E a Bíblia vai dizer aqui também que os discípulos, André e João, ficaram com ele aquele dia inteiro. Discipulado é tempo de qualidade com seu discipulador. Tempo de qualidade com os pastores, tempo de qualidade com a sua liderança. Isso é discipulado. Se eu quero passar sozinho, não existe discipulado nisso. Ah, eu não gosto de abrir meu coração para ninguém. Então você não será discipulado. Porque discipulado é a gente abrir o nosso coração. É nós pedirmos oração para a pessoa. Ora por mim, eu estou passando uma luta. Ora pela minha casa, ora pela minha vida financeira. Isso é discipulado, né? Aí a Bíblia diz aqui no versículo 39 do capítulo 1 de João: e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª, 4 horas da tarde. E era André, o irmão de Simeão, Pedro, um dos que tinha ouvido o testemunho de João, e seguiram a Jesus. Então, através de João Batista, eles seguiram a Jesus.
André é o irmão de Pedro, um dos que tinha ouvido o testemunho de João. E seguiram. Então, João, discípulo de João Batista. Pedro, Simão, ouviu o seu testemunho. É uma coisa forte. Ele chamou primeiro o seu próprio irmão Simão. Quer dizer, o próprio João chamou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E levou a Jesus. Olhando Jesus, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então veja, o discipulado é levar pessoas a um nível maior daquilo que eu estou vivendo. Então só há discipulado verdadeiro, filho, se tiver intimidade, transparência e levar as pessoas a viver um relacionamento verdadeiro com Jesus. Não comigo, não com o discipulador, não com o pastor, mas um relacionamento verdadeiro com Jesus, tá bom? Essa é a palavra de Deus para nós nesse dia. Deus abençoe você. Medite nisso. Essa semana antecede a série de discipulado. Homens comigo e mulheres com a pastora. Não falte. Leve a sério o discipulado, porque isso pode mudar sua vida e sua casa. Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deus te abençoe. Amanhã nós temos Quinta da Resposta. Vamos estar juntos em nome de Jesus.